adorado. Ele já era Deus. Ele já era Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele já era Senhor sobre todas as coisas. Ele já era suficiente nele mesmo. Ele disse, por não ter em que nome jurar, Deus jurou no seu próprio nome quando falou a Abraão. Deus, ele não tinha, irmãos, necessidade de adoração. E mesmo assim, quando nós nos unimos aqui para adorar, Deus ainda não tem essa necessidade. Deus, pastor, e por que eu estou aqui? Deus tem uma adoração perfeita, celestial, que não erra, que não falha, que não erra nota, que não erra tom. Deus tem uma adoração perfeita, mas Deus, ele quer receber a adoração do seu povo, porque ele quer se relacionar com o seu povo. Sabe, queridos? Deus, ele não quer ser um Deus inatingível, que está sobre um trono, que não se comunica. Pelo contrário, Deus quer ser um Deus relacional, um Deus comunicável, um Deus que você fala e ele ouve e ele responde. E esses dias eu estava ouvindo uma palavra, eu até pedi perdão ao Senhor, porque o ministro falou assim, às vezes nós somos egoístas. Nós chegamos ante o Senhor, nós falamos, né? Falamos, mas falamos tanto, aí choramos, aí aquela coisa toda, chegamos lá, nós nos levantamos e ficamos a mula, vamos embora. Nós não damos nem 5 minutos para o Senhor falar, opa, me ouça. Nos levantamos ao Senhor, obrigado, amém, eu vou trabalhar, Senhor. Senhor, obrigado, amém, eu vou... Nós não deixamos o Senhor falar. Sabe aquele amigo que liga para você e tererei, você fica... tererei, você fica querendo falar e não consegue? Às vezes somos nós diante do Senhor. Falamos. E quando Deus quer falar, Senhor, obrigado, amém, Jesus, muito obrigada por tudo. Se levanta e vai embora. Não temos tempo de ouvir o Senhor falar. Às vezes nós dizemos assim, eu orei e o Senhor não me respondeu. O Senhor não falou comigo. Não é isso, querido. É porque Deus, ele não é um Deus de relacionamento rápido. Você entende isso, meu irmão? Deus não é um Deus de relacionamento rápido, de relacionamento fast food, que você fala aqui, a resposta cai ali, e você já sai para fazer o que tem que fazer. Não! Deus, ele gosta de conversar. Deus, ele gosta de falar baixo. Deus, ele gosta de falar alto. Deus, ele gosta de lhe acordar na madrugada. E você está disposto a ouvi-lo. Mas às vezes nós estamos tão ocupados com nossos afazeres que não temos tempo de ouvir o Senhor. E eu estava pensando nisso e eu dizendo, Senhor, eu já fiz muito isso. Eu fiz muito isso, às vezes eu ainda faço isso, eu oro, choro, me derramo, me levanto e vou embora. E nem parei para ouvir o que o Senhor queria me dizer. Irmãos, esses dias eu tenho sido tão chocada pela palavra. Chocada, eu digo, no ponto de vista de ser impactada, sabe? De receber aquele impacto da palavra do Senhor. E uma coisa que me impactou esses dias lendo esse livro, eu vou ler para vocês. Você pode clicar ali? Desligar? Que me impactou esses dias, eu quero ler aqui para vocês. Eu estou lendo esse livro, eu estava lendo ele, eu parei de ler, para ler outro, é aquela velha mania, né? Aí, glória a Deus, eu recebi a visita da minha amiga Thaís lá em casa, e nós conversamos um pouco sobre esse livro, o Anseio por seu retorno. Aí ela disse, João, eu li, é muito lindo, e aquilo me incentivou a voltar a ler. E assim que eu comecei a ler, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você em relação a amigos.
Ande com pessoas que edifiquem sua vida. Amém? Tenha amigos que edificam a sua vida. Não tenha amigos para fofocar da vida dos outros. Ah, é meu melhor amigo, só fofoca. Só fala dos irmãos, só fala da igreja, só fala da família, só fala mal das pessoas. Não tenha amigos para isso. Eu glorifico a Deus que toda vez que eu e a Thaís a gente se junta para comer, para fazer alguma coisa, sempre sai edificação, irmãos. É maravilhoso. Bom só ter um amigo assim, né? E você senta e sempre sai edificação. A gente não fala da vida de seu ninguém. A vida que a gente fala é da nossa, das nossas vidas, dos nossos filhos, de como a gente está quebrando a cabeça para criar, de como a gente tem que fazer porque está ficando adolescente. Mas sempre sai edificação. Escolha amigos que você possa edificar e que eles lhe edifiquem. Não perca tempo com aquilo que não é do Senhor. Isso é um conselho, tá certo? Não perca tempo com aquilo que não é do Senhor, com coisa que não vai lhe edificar, com coisa que não edifica a sua família, com coisa que não é interessante, não lhe ajuda a se aproximar de Cristo. Essas pessoas que às vezes chegam com cara de amizade, com aparência de amizade. Se você não consegue influenciar de forma cristocêntrica, se afaste. Porque com certeza vai lhe influenciar. Amém, irmãos? Aí eu lendo esse livro, eu parei aqui nessa página, eu já adiantei mais um pouquinho, mas essa página aqui me segurou. E eu chorei tanto e falei para o pastor, quando eu falei, chorei de novo. Quando a autora do livro, ela fala que algo muito importante, que me fez pensar muito acerca da minha vida. Eu vou ler aqui a página anterior, irmãos, para que vocês possam entender o que ela está falando. Ela fala assim como a nossa vida precisa ansiar pela volta de Cristo. Às vezes nós estamos vivendo muito bem. Ah, eu estou vivendo bem, pastor, eu estou trabalhando, eu estou recebendo, eu estou fechando negócios, eu estou sendo bem sucedido, eu estou comprei um carro novo, eu comprei isso, comprei aquilo outro, e nós vivemos uma felicidade, como se nada nos faltasse. Mas lendo esse livro eu comecei a ver, nós não podemos estar assim, porque nos falta Jesus. O novo não está presente. Eu acho lindo quando Jesus foi indagado pelos discípulos acerca do jejum. Os discípulos de João chegaram para ele e disseram, mas Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Né? Se nós, os discípulos de João, jejuamos. E Jesus foi prático e objetivo. Jesus falou assim, eles não precisam por agora, porque eu estou com eles. Ou seja, eles não precisavam passar por aquele sofrimento, entre aspas, porque o noivo estava presente. Então era um momento de alegria, de regozijo, de celebração. Amém, igreja? Mas, como eu li isso aqui, eu fiquei muito tocada e pensativa nas minhas atitudes em relação ao Senhor. Diz assim, de alguma forma, nós, como o corpo de Cristo nos dias de hoje, temos usado a teologia para nos separar da pessoa real de Cristo. Chamamos sua segunda vinda de escatologia, na tentativa de determinar quando e como ocorrerá, e assim definimos nosso posicionamento escatológico. Jesus não quer isso, né? Que a gente perca tempo apenas estudando, para conseguir dar uma previsibilidade da vida de Cristo e não anseie pela sua vida. Você entende isso, irmão? Jesus não quer apenas que eu conheça sobre aquilo, mas Jesus quer que eu anseie sobre a sua vida. Amém? Aí ele diz assim, ela fala assim, e assim definimos nosso posicionamento escatológico. Recebemos o Jesus da primeira vinda, mas hesitamos e recuamos
quando se trata de sua segunda vinda. Estamos dispostos a afirmar que ela é irrelevante para os dias de hoje. No meio disso tudo, esquecemos o que não pode ser esquecido. Esquecemos que ele é uma pessoa real. Ele está vivo. E neste momento está sentado à direita do Pai, esperando o dia em que seus inimigos serão colocados por estrado de seus pés. Hebreus 10, 13. Em sua primeira vinda, Jesus assumiu a forma humana e até hoje possui um corpo ressurreto. Glória a Deus por isso, né? Ele não é meramente um espírito. Ele voltará para a terra em um corpo físico, o Deus vivo encarnado. Atos 1, 9 até o 11, Filipenses 3, 21. De certa forma, esse lembrete da encarnação eterna de Jesus ajuda nossos corações a perceber o quanto ele está vivo neste exato momento. Acima de tudo, esquecemos que a segunda vinda é muito mais do que um conjunto de ideias. É algo profundamente pessoal. O amor não escolhe épocas, mas pessoas. Glória a Deus, né, irmãos? Jesus podia ter voltado na época dos profetas, na época dos discípulos, mas nós estamos inseridos na geração que eu acredito, né? Não tenho certeza, não estou lhe dando certeza, que vai ver Jesus Cristo. Eu acredito nisso, eu anseio por isso, eu anseio ver Jesus face a face. Nós não amamos uma era, mas um homem que é Deus. Não amamos parte de sua existência, mas tudo o que ele é. Amém, irmãos? Se eu amasse meus filhos, escute isso agora, para você pensar comigo. Se eu amasse meus filhos somente um período de suas vidas e falasse apenas sobre sua infância, adolescência e juventude, sem me relacionar com eles nos anos seguintes, eu verdadeiramente os amaria? Às vezes a gente olha para os nossos filhos, eu olho muitas fotos dos meus filhos pequenos, eu digo, ai, que bonitinho, como era bonitinho. A gente fica se lembrando de como o bebê era, e a gente fica assim, ai, aquela fase. Mas a gente não amava, a gente não ama ou amava os nossos filhos só naquela fase. Eu amo meus filhos hoje, pré-adolescentes. Amém? Então, assim, se eu digo assim, ai, que bonitinho, eu amava tanto, então eu estou dizendo que eu não amo hoje. E é isso que ela está falando. Nós não amamos apenas um momento, uma fase. Ah, eu amo a vinda de Cristo. Ah, quando Jesus veio à terra, anunciou o reino, foi maravilhoso. E a segunda vinda? Pare e pense comigo. Nós temos amado isso? Nós temos pensado nisso? Ou nós estamos muito ocupados, trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, comprando coisas, comprando bens materiais, e nós estamos tão ocupados que nós estamos conseguindo pensar que Jesus vai voltar. Amém? E Jesus vai voltar e isso não pode ser um peso para o nosso coração, irmãos. Ai, meu Deus, e agora? Jesus vai voltar e eu. Você é a igreja, você é a noiva, você é a escolhida. O que eu e você precisamos fazer como noiva de Cristo é nos prepararmos. É lavar as nossas roupas, amém? É calçar os nossos sapatos limpos. Quando a gente estava vindo para a igreja hoje, eu peguei os tênis da Rebeca e falei assim, filha, eu não gosto de sair com sapato sujo. Eu tenho dá um tilt na minha mente. Dá uma sensação de desleixo. Eu disse, filha, limpe esses tênis, que eles estão sujos. Não, pegue um pano, passe, veja e limpe esse tênis. Mas não saia com esse tênis desse jeito. E é isso que Jesus espera de nós, irmãos. Jesus não está esperando nada do que nós não podemos fazer. Você entende? Jesus só está esperando que a sua igreja se alinhe à sua vontade. Não é nada mais que isso.
isso. É o que está escrito, é o que ele já deixou como mandamento, que ele deixou como orientação, como direção. Vamos ler, vamos nos alinhar, vamos buscar viver o que Jesus pediu. É só isso, nada mais. Essa é a preparação da igreja, é fazê-lo conhecido. É como foi falado aqui, é a missão da igreja do Senhor, é fazê-lo conhecido, é anunciar o evangelho da verdade, sem misticismo, sem invenção, sem profetada, sem criação humana, o evangelho puro e simples de Cristo. Amém, irmãos? Sem precisar espiritualizar, porque o espiritual já está escrito. E às vezes nós estamos perdendo tempo querendo, gerando uma demanda, gerando um esforço. Ai, eu estou orando, eu estou me esforçando. Irmão, todo o esforço que eu faço e que você faz é mais para o seu bem do que para o bem do reino. Pense comigo. Quando você ora por quê? Quando você jejua por quê? Quando você faz algo para Cristo, você faz algo por quê? Primeiramente, você, eu e você somos mais beneficiados pela oração que fazemos, pelo jejum que fazemos, pelo culto que vemos celebrar o Senhor, ouvir a palavra, ser abastecido do que o próprio Cristo. Amém? E às vezes nós estamos criando uma rotina, uma agenda de coisas que Cristo não nos pediu. Estamos nos ocupando com coisas, estamos lutando guerras, estamos, sei lá, nos cansando, desistindo de amar as pessoas, desistindo dos irmãos, deixando para trás aqueles que não seguiram a nossa voz, e porque a gente acha que isso é o evangelho, mas isso não é o evangelho. Jesus recebeu 3 vezes a negação de Pedro. Ele disse: Pedro, não fala isso, você não vai conseguir morrer por mim, você não vai conseguir entregar sua vida por mim, pelo contrário, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: jamais, Cristo Jesus, jamais eu te negarei, nunca eu vou te negar, Senhor. Jesus falou: tá bom, vamos ver. E Cristo e Pedro o negou 3 vezes. Quando Cristo estava sendo levado para o momento da crucificação, que viram que Pedro estava com ele, que reconheceram o falar de Pedro, que reconheceram o posicionamento de Pedro. Você não é um do que estava com ele. Eu não estava com ele não. A ponto de Pedro blasfemar. Irmãos, como isso é forte. E mesmo assim, quando Cristo morreu e ressuscitou, quando Cristo voltou, apareceu para as mulheres, disse: avisa a Pedro e aos outros que eu quero ir ter com eles. E Jesus foi lá, ressurreto, ter com Pedro, sabe para quê? Para restaurá-lo. Esse é o Evangelho de Jesus. Esteja disposto a restaurar quem lhe ofendeu. Esteja disposto a restaurar quem foi contra você. Esteja disposto a perdoar quem lhe magoou. Engole o teu orgulho, querido, e faz a vontade de Jesus. Amém? Jesus ali não foi passar na cara de Pedro. Eu acho lindo, irmãos. Oh, meu Deus. Jesus, em momento nenhum, chegou ali para Pedro e disse assim: tá vendo? Tá vendo, Pedro? Eu não disse que você ia me negar? Você não vê Jesus passando na cara de Pedro? Tá vendo? Eu lhe avisei que você me negaria 3 vezes. Eu não lhe disse?
Jesus chegou ali com amor, irmãos. E disse coisas que Pedro nem imaginava de ouvir. Coisas que restauraram profundamente Pedro. Coisas que foram tão profundas que transformou o caráter daquele homem. Irmão, escuta uma coisa. Muitas vezes, nós, em prol da moral e dos bons costumes, nós vamos... Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Nós vamos querer vestir uma roupa, uma roupagem que vai fazer com que as pessoas nos respeitem. Não, eu tenho que aparentar boa moral. Eu tenho que aparentar que eu sou boa pessoa, que eu tenho boa conduta. Mas, irmãos, olha, uma hora isso vai cair. Isso pode cair. E o que vai fazer com que você e eu não caiamos nas ciladas do maligno é um caráter de Cristo implantado em nós. Não é o nosso caráter, porque nós viemos de uma velha natureza, de uma natureza pós-queda. Mas é o caráter de Cristo implantado em nós. Porque a pessoa que tem um bom caráter, ela pode errar sim ou não? Sim. Uma pessoa de bom caráter, ela erra? Sim. Mas exatamente porque ela erra, ela não permanece no erro. O que faz a diferença de eu ter bom caráter e ter mau caráter é o que eu faço, como eu ajo quando eu erro. Pedro errou, Pedro falhou, a moral de Pedro caiu por terra, porque outrora ele estava dizendo, Senhor, eu vou morrer por você. Não, Jesus, eu vou morrer no seu lugar. E daqui a pouco esse mesmo Pedro estava negando 3 vezes o mestre. A moral dele caiu por terra. Ele errou. Mas o que foi que Cristo fez? Cristo foi lá. Cristo disse assim, não, Pedro não foi. Eu estou parafraseando, irmão. Cristo não disse isso. Porque se você assim, Cristo disse, eu estou afirmando que Cristo disse. Cristo não disse, sou eu que estou dizendo. Eu penso assim. Que ele pode ter pensado. Foi uma falha na moral de Pedro. Não foi o caráter dele que está danificado. Eu vou restaurá-lo. Eu vou ter com ele, eu vou conversar com ele, eu vou orientá-lo, eu vou transformá-lo, porque Jesus não apenas orienta ou melhora, Jesus transforma. Amém? A gente se melhora, né? A gente faz uma dieta para melhorar a saúde, a gente vai no dentista para reparar os dentes, a gente faz uma escova no cabelo para ficar mais bonita as mulheres, os homens aparam, fazem a barba, se melhoram, mas Jesus transforma. E Jesus foi lá transformar Pedro, vendo que a sua moral estava nos seus pés. E Pedro já estava decidido a voltar a pescar. Pedro não queria mais conversa com o Evangelho. Pedro não queria mais saber de ser anunciador do reino, embaixador do reino. Pedro agora disse, eu vou voltar a pescar, porque eu não presto para nada, eu não tenho moral nenhuma. Mas Jesus foi lá, irmãos. Jesus foi lá, pronto para restaurar. E Jesus foi lá e o restaurou. O transformou. E é isso que a igreja precisa replicar. Seja bem-vinda, Patrícia. Deus abençoe. É isso que a igreja precisa replicar. A igreja precisa restaurar. A igreja precisa estar pronta para restaurar, irmãos. Às vezes nós estamos brigando com coisinhas, com pedacinhos, com besteira, com eu disse, não disse, porque me disse, porque não sei quem disse. Vamos parar com isso, meus irmãos. Pare de julgar as pessoas pela ótica das outras.
Você entende o que é isso? Às vezes você conheceu o irmão Fernando pela ótica de alguém que se deu mal com ele, que não foi bem com ele, e passou para você, irmão Fernando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando você vai conhecê-lo, você vê, que pessoa boa, irmão Fernando. Que gente fina. Eu quase perco um amigo, porque eu não fui conhecê-lo. Eu conheci ele pela ótica do outro. Você entende o que é isso? Às vezes nós estamos deixando, irmãos, de desfrutar da amizade, da oração, da intercessão um dos outros, porque nós conhecemos um pela ótica do outro, que estava ferido, que estava magoado. Mas nós não tivemos o trabalho. Não, eu não vou nem chegar perto. Eu não vou nem chegar perto, porque a irmã me disse que olha só misericórdia aquela irmã. Irmão, às vezes você está deixando de ter uma grande amiga, um grande amigo, um intercessor, uma pessoa que vai te ajudar em oração. Vocês estão entendendo, igreja? Às vezes nós estamos nos fechando para relacionamentos que Cristo nunca se fechou. Cristo esteve com Judas, esteve com João, esteve com os outros discípulos, repartiu o pão e disse, amigo, para Judas. E Jesus, quando falou amigo, Jesus não falou com deboche, não. Jesus estava debochando de Judas, chamando ele de amigo, não. O que tinha dentro de Jesus era a essência do amor e da amizade. Se não tinha em Judas, o problema não estava em Jesus. Você entende, querido? E às vezes nós estamos aprisionados em pequenas jaulas, em pequenas grades, em pequenas cadeias, mas que não nos permitem avançar. Deixa eu continuar aqui essa leitura, viu? Eu não vou me estender não hoje, eu juro. Hoje eu vou terminar pontualmente. Quem diz em nome de Jesus? Amém? Acima de tudo, esquecemos que a segunda vinda é muito mais do que um conjunto de ideias. Sabe, irmãos? Tem tantos teólogos estudando a vinda, a previsibilidade, quando vai ser, como vai ser, o que vai acontecer. Irmãos, Jesus ele não quer que nós estejamos preocupados com essas coisas. Porque ele falou, através de Paulo em Tessalonicenses, que a vida dele será como um ladrão. Como é a vida de um ladrão numa casa? É inesperada. O ladrão deixa um bilhete para dizer que vem, amanhã eu venho aqui roubar. O ladrão faz isso, o ladrão vai lá e entra, achou facilidade, ele vai e entra e rouba. Mas ele quer dizer, ladrão também, ele traz prejuízos. Mas Paulo diz, mas para vocês não será assim. Amém, queridos? Para vocês não será assim. Será assim, infelizmente, para aqueles que não estiverem com Cristo, para aqueles que não quiserem saber disso. Mas para o seu povo, por mais que seja imediata, rápida, como um ladrão, não nos trará dano algum. Não nos trará prejuízo algum. Né, Júnior? Quer dizer alguma coisa? Está aí. Não? O Júnior gosta de interagir, eu sei. Ele já senta aí na frente porque ele gosta de interagir. E você tem liberdade, irmão, de interagir. Fique à vontade. Então diz assim que é algo profundamente pessoal. O amor não escolhe épocas, mas pessoas. Aí eu já li essa parte aqui porque às vezes eu me esqueço onde eu parei, viu, irmãos? Porque amamos a Jesus, aceitamos afetuosamente o que já conhecemos e vimos. E ao mesmo tempo não deixamos de manifestar a nossa intensa expectativa e anseio pelo que está por vir. Olha, vamos pensar nessa frase. Ela escreveu, porque amamos Jesus, aceitamos afetuosamente o que já conhecemos através das Escrituras. E vimos também.
através das próprias escrituras e das nossas experiências. Aí ela diz aqui mais: e ao mesmo tempo não deixamos de manifestar a nossa intensa expectativa e anseio pelo que está por vir. Não é porque nós já conhecemos o que está escrito, irmãos, escute só. Não é porque nós já conhecemos o que está escrito, ou já vimos muitas coisas pelo que já está escrito e pela nossa própria experiência com Cristo, amém? Que nós agora vamos ficar, não, eu já sei mesmo o que vai acontecer. É a hora que ele quiser vir, ele venha. Você entende? Quando você vai receber uma visita na sua casa, alguém que diz assim: olha, pastora, eu vou na sua casa. Eu posso ir aí, pastora? Minha gente que quiser na minha casa pode ir, viu? Será muito bem-vindo. Quando eu disse assim: pastora, eu vou na sua casa, eu posso ir aí? Eu vou dizer: vinha, irmão. Eu corro logo, vou preparar a mesa. Meus bolos não são bons, eu não vou mentir. Mas eu peço logo ao pastor, que é um boleiro. Irmão, faz aí um bolo que o irmão tal vem aqui. Aí ele corre e faz um bolo. Se ele não estiver em casa, eu corro, faço alguma outra coisa que eu consiga fazer bem. Quando a gente está na expectativa que Cristo vai voltar, não é só um visitante, um amigo nosso, é Cristo. É o nosso amado. É o nosso Senhor. É o nosso Deus. O que nós fazemos? Ou o que nós deveríamos fazer? Nos preparar todos os dias. Você está entendendo isso? Quando a sua visita chega na sua casa, você recebe ela com a casa suja? Os pratos na pia até o telhado. De jeito nenhum, né? O banheiro sujo. Corre logo e vai chegar fulano aí. Se a casa estiver suja, corre logo, limpa, arruma tudo. Bota um bom ar na casa para receber a visita. Não é assim, minha gente? E Jesus? Como é que a nossa casa está sendo preparada para receber Jesus? Como é que a gente está vivendo essa perspectiva? Pastora, já há muito tempo que fala que Jesus vai voltar. E você não acredita, não? Então, eu acho que quando a gente começa a pensar na perspectiva de que ele vai voltar, de que ele está preparando a sua noiva, de que ele, como a palavra do Senhor diz, ele não demora, ele não tarda, ele é misericordioso porque ele deseja que todos sejam salvos, ele quer que o evangelho chegue nos lugares mais longínquos, e essa tarefa é a tarefa da igreja. A igreja não pode estar brigando entre si, mas tem que estar pregando o evangelho, fazendo Cristo conhecido. Essa é a tarefa da igreja. Amém, irmãos? Pastora, mas eu não tenho oportunidade no púlpito. Irmãos, o púlpito não é lugar de você evangelizar. Evangelizar é na rua. Vá na rua e fale de Cristo para as pessoas. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Fale de Jesus. Faça Cristo conhecido. Quando Deus queria enviar o dilúvio como juízo para aquele povo, o Senhor foi lá e falou: Noé, foi lá e falou para o seu amigo: Noé, vai acontecer assim, assim, prepare uma arca. O que foi que Noé fez, minha gente? O que foi que Noé fez, minha gente? Preparou a arca. Senhor, isso é muito trabalhoso. Senhor, isso é muito difícil. Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Vá falar para eles. Ninguém vai acreditar em mim, Senhor. Deus mandou. Nós fomos comissionados, irmãos. Há anos atrás, Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é também um anseio da vinda de Cristo. Quando eu prego, eu estou preparando a arca. Quando eu prego, eu estou ansiando a vinda de Cristo. Quando eu prego, é porque eu estou resplandecendo o amor de Cristo para que nenhum daqueles se percam. Eu estou cumprindo a palavra. Amém, irmãos?
E às vezes a gente está preso. Ah, não, eu não quero, não. Eu quero fazer parte daquilo. Eu quero ficar dentro da igreja fazendo parte disso. Não, eu quero fazer aquilo. Irmãos, a obra é externa. A obra interna é um conjunto de pessoas que já têm entendimento e fazem acontecer para que, quando a obra externa começar a dar frutos, ter como suportar, acomodar, receber as pessoas. Aí a Dana falou assim: não deixamos de manifestar nossa intensa expectativa e anseio pelo que está por vir, né? Mesmo conhecendo o que a palavra diz, mesmo experimentando com as nossas próprias experiências, nós não deixamos de ansiar pela sua vida. Aí ela diz assim: nós declaramos nosso profundo amor. Escuta isso, viu, irmãos, agora, por favor. Que é a parte que eu quero chegar, que eu li tudo e quero chegar aqui. Nós declaramos nosso profundo amor por Jesus e, acertadamente, dizemos que Ele é o nosso tudo. Mas, quando se trata de seu retorno, a verdade é que talvez não desejemos que Ele volte. Foi forte quando eu li isso, viu? Eu chorei e foi muito. E eu me vi nessa situação, Senhor, verdadeiramente. Eu digo tanto que anseio. Mas parece que no fundo, a gente não quer que isso aconteça. Porque vai paralisar os nossos planos. Está entendendo? Não é porque nós não o amamos, irmãos. Eu não estou falando que você não ama, que eu não o amo. Nós o amamos. Mas parece que vai paralisar os nossos planos. Ah, Senhor, eu vou ter que interromper a minha faculdade. Senhor, eu queria o ano que vem ter um filho. Senhor, mas eu estava juntando dinheiro de comprar um carro. Mas, Senhor, eu ia comprar uma casa nova. Senhor, eu ia reformar a minha cozinha. Como é que o Senhor vai voltar agora? Eu ia fazer um planejado aqui na minha cozinha. Não, mas quando se trata do seu retorno, a verdade é que talvez não desejemos que ele volte. Não por enquanto. Não por enquanto, quando a gente não consegue terminar nossas coisas. Nós falamos da sua gloriosa vinda, mas parte de nós, na verdade, não quer que ela aconteça hoje. Hoje, você queria que Jesus voltasse? Hoje? Meu Deus do céu. Eu não quero saber de sapato, eu não quero saber de vestido novo, eu não quero saber da agenda da progressiva que eu agendei lá com a minha amiga Camila. Eu não quero saber se Jesus queria voltar hoje. Eu digo, Senhor, eu estou aqui. Pode me levar. Irmãos, eu não quero saber. Ah, pastora, mas você não comprou o seu carro novo e a promessa. A promessa maior está lá. A promessa maior está vindo. A promessa maior está vindo, irmãos, nos buscar. Você entende? Às vezes nós estamos apegados, mas e a minha promessa? Eu ia ser um pregador, eu ia ser um grande cantor, eu ia ser uma cantora, mas Jesus voltar e não acontecer. Irmão, a promessa está vindo. É Cristo ressurreto. Não há promessa melhor que essa, maior que essa. Você entende isso, meu querido? Então corra para pregá-lo, corra para fazê-lo conhecido. Mas, pastor, o meu familiar não aceitou ainda. Corra e fale que Cristo ama, que Cristo entregou a sua vida para salvá-lo, para tê-lo ao seu lado. Não perca tempo. Amém? Quando a igreja não prega, quando a igreja não fala de Cristo, quando a igreja está dentro, só brigando as coisas, lutando pelas coisas internas, nós perdemos tempo, irmãos. Nós tardamos a vinda de Cristo, por que não dizer? Mas quando eu entendo, peraí, Jesus está vindo, Ele falou, eu preciso anunciá-lo, eu preciso falar dele, eu preciso que todo mundo aqui na minha rua o conheça. Eu estou preparando a arca
para que o maior número de pessoas entre e sejam salvos. Amém, irmãos? Aí ela diz aqui assim, nós falamos de sua gloriosa vinda, mas parte de nós, na verdade, não quer que ela aconteça hoje. Por quê? Porque no fundo do nosso coração, não desejamos interromper a vida que estamos vivendo. Não é verdade? Ah, pastora, mas agora eu estou vendo meu filho crescer, mas agora eu estou fazendo faculdade, mas agora eu estou fazendo isso, mas agora eu estou fazendo aquilo. Irmãos, não há nada melhor e maior e mais importante e mais maravilhoso do que ter Jesus, do que viver com Jesus, do que estar ao lado de Jesus, do que estar diante do Pai todos os dias das nossas vidas. Isso é insondável na nossa mente. Por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente ouça pessoas falando de como será a habitação do Pai, do Filho e do Espírito no nosso meio. Eu acho lindo quando Isaías ele fala isso, ele diz, o cordeiro habitará com o leão, o leão pastará junto com o boi. Jesus vai vir e Ele não vai apenas restaurar a gente, Ele vai restaurar todas as coisas, a natureza, os animais, tudo que está fora do lugar. Jesus vai convergir e vai colocar no lugar certo. Isso é poderoso demais, irmãos. Aí ela fala assim, nem queremos passar pela tribulação, essa parte é que nós não queremos mesmo. Quando pensamos naquela visão de João, que João estava chorando, quem é digno de abrir os selos, e abrir o livro e desatar os 7 selos, e quando a gente pensa naqueles selos, como julgamento do Senhor, como justiça divina, a gente fala, não, Senhor, não, eu não quero mais não que o Senhor venha. Porque a vinda de Cristo também vai vir julgamento. Mas, irmãos, é isso que nós precisamos saber e conhecer. Quem serão julgados? Quem serão condenados? Nós estamos inseridos como é que eu posso dizer? Não vou dizer num grupo não, porque isso não nos faz mais especiais do que ninguém. Mas nós estamos inseridos numa promessa de sermos a noiva de Cristo. Então, quando eu estava noiva do meu marido, eu vivia pensando e suspirando por ele. E é interessante falar sobre isso, porque eu vou falar só um pedacinho para conseguir fechar essa leitura. Porque eu nunca vi um noivo tão difícil de ver como esse noivo, meu noivo. A minha mãe diz assim, menina, cadê o teu noivo? Liga para ele. Meu pai diz assim, cadê o teu noivo? E tu tá noiva mesmo? Porque o meu noivo aparecia lá em casa de semana em semana. E olhe lá. Aí eu chegava descabreada, ia pro quarto, pegava o celular e dizia, rapaz, vem aqui. Tá todo mundo mangando de mim, que tu não vem aqui. A mãe para ficava, cadê o teu noivo, hein? Não aparece aqui, já é noivo, e o camarada não aparece aqui. Pense numa confiança que esse camarada tinha. Não chegava na casa da noiva, era de semana, de 15 em 15 dias, e a noiva lá, esperando por ele. A noiva não se comprometia com mais ninguém. Agora eu estou noiva, eu estou comprometida com um só. Ele passa 10 dias, passa 15 dias, não estou esperando por ele. Aí eu dizia, rapaz, vem aqui, que está todo mundo mangando de mim, que tu não vem aqui, que tu é um fantasma, que tu não aparece. Ele dizia, Rita, tá certo, eu vou aí. Aí ele chegava lá de moto. Não importa o quanto o noivo vai tardar, vai demorar na mente das pessoas. O importa é que nós estamos comprometidos com Ele. Nós estamos aliançados com Cristo, irmãos.
E não importa, pastora, se demorar 10, 15, não importa, nós esperamos. Agora, eu tenho que ter consciência de uma coisa: se eu não fizer a vontade dele, eu mesmo estou tardando a sua vinda. Porque existe um pressuposto que Jesus vai vir quando o evangelho estiver sendo pregado em todas as nações. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho, irmão. Quem tem Instagram aqui? Quem tem? Levanta a mão. Não, eu quero que levanta a mão. Quem tem Instagram aqui? Quantas mensagens você coloca no seu Instagram evangelizando? O seu Instagram, a internet, chega no mundo todo. Irmão, pregue Jesus Cristo no seu Instagram. Para que esse evangelho chegue no mundo todo. Para que Jesus volte. Para de colocar só lá fotos. Não bota sua foto também, meu irmão, em nome de Jesus. Mas pregue. É uma ferramenta. De se o evangelho vai chegar a todas as nações. Como? É a internet aí. Que veículo que faz com que chegue em todas as nações, né? Não vai chegar para mim no meu Instagram, jeito dos Estados Unidos, quero me seguir. Eu digo, vai para lá. Eu nem conheço ninguém dos Estados Unidos. Gente dos Estados Unidos quer me seguir. Eu digo, gente, quem é? Para você ver como a internet, ela tem alcance, irmãos. Coloca lá uma palavra, coloca o teu devocional lá no Instagram. Amém? Coloca aquela palavra que você está lendo lá no Instagram. Marca um amigo seu que você sabe que não é crente, que está precisando de Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer Jesus voltar. Não tem não Instagram? Missionária. Alcance as vidas pelo Instagram. E aí ela diz aqui assim: nem queremos passar pela tribulação que está associada à sua vinda. A tribulação está associada à vinda de Cristo. Amém? Haverá, sim, o juízo de Deus sobre a terra, sobre as nações. Nós vamos depois explanar isso melhor para vocês entenderem bem. Haverá juízo de Deus, os selos serão abertos e o juízo de Deus vai se cumprir. Irmãos, escuta uma coisa: independente da corrente doutrinária que você acredita, pastora, mas eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Esteja preparado. Se é antes, se é durante ou se é depois, esteja preparado. Amém? Como é que você se prepara? Você não pode ser um crente de coxinha dos pensamentos. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou morrer. E se vier atrás de mim? E se me perseguir? Querido, Jesus não chegou ainda e a igreja já está passando por perseguição. Quando Jesus vier, aí a perseguição vai aumentar. Então esteja preparado. Esteja cheio da palavra, esteja transbordando do Espírito Santo, para que você suporte todas as coisas. Em nome de Jesus. Para apresentar? Preferimos muito mais a ideia, eu pensava muito assim. Eu pensava nessa ideia aqui. Preferimos muito mais a ideia de uma vida longa e plena, a gente envelhecer com saúde, na qual podemos criar nossos filhos e netos em paz e em segurança. Glória a Deus, já tem gente vivendo isso, né? Já tem gente que está podendo viver isso, já está criando os netos, os bisnetos, né, pai e mãe? Já está podendo viver uma terceira geração. Na qual podemos criar nossos filhos e netos em paz e em segurança, viver confortavelmente até finalmente morrer numa idade avançada e ir para o céu.
Nossas vidas são testemunho do que preferimos. Esse futuro, a dramática transição entre as duas eras. As tribulações que foram profetizadas e o sofrimento que precederá a volta de Cristo. Mateus 24, Lucas 21, 7, 36. Novamente, o amor não reconhece essas opções. O amor tudo sofre. O amor sofre com a ausência e não se conforma com a separação. Olha que coisa linda, irmãos. Eu não posso me conformar e dizer, não, Senhor, deixa eu ficar bem velhinha. Deixa vir meus netos, eu criar eles. Eu estou bem velhinha que não vale mais para nada. Aí eu morro e vou me encontrar com o Senhor no céu. Essa não é uma opção, igreja. Nós precisamos amar a volta de Jesus. Amar a iminência de que Ele voltará. Amém? Mas, pastora, eu estou para receber um dinheiro, vai ter um aumento. Irmãos, nada é melhor do que Jesus. Nada é melhor do que Jesus, meu querido. Não tem nada na terra. Você pode estar morando numa mansão, com isso, com aquilo outro. Nada se compara às promessas bíblicas que fala que João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra descendo adornada. Irmãos, nada se compara para aquilo que está preparado. Mas quando nós não entendemos essas coisas, nós vivemos aqui. Vivemos um evangelho sem graça. Um evangelho sem relevância. Um evangelho sem influência. Um evangelho que não transforma. Um evangelho que não dá bons testemunhos. Um evangelho problemático. Porque os nossos olhos estão nessas coisas. Eu não fui escalada essa semana. Eu já estou com raiva. Quando nossos olhos estão nessas coisas, nós vivemos um evangelho problemático que não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele salva, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele pega a gente, pecadores, e vai transformando dia e noite, glória em glória, até ser dia perfeito, irmãos. Ele pega gente que não valia nada. Gente, na escola eu mal abri a boca para dizer presente. De tão tímida que eu era. Ele pega a gente que não sabe falar nada, que não sabe de nada. E Jesus, ele é expert em fazer essas coisas. Às vezes a gente fala, mãe, pastora, eu tenho que aprender a falar outras línguas. Aprenda sim, mas não limite o trabalhar do Senhor. Comece a abrir a sua boca do jeito que você fala, da forma que você fala, para as pessoas que você fala, e comece a pregar. Jesus está vindo. Você quer o amar? Você quer estar com Ele na sua vinda? Aceite-o como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Que possamos olhar para a vinda de Cristo com uma perspectiva de amor, de anseio. Quando eu li esse texto, eu chorei tanto ali na mesa da cozinha. Eu disse, meu Deus, às vezes é isso mesmo. A gente não está querendo, não, Senhor, hoje não. Não, amanhã não, depois de amanhã não. Eu ainda quero comprar um carro novo. Meu irmão, que é carro novo, diante da glória de Jesus. Irmãos, na terça-feira, aqui na igreja, depois do culto, nós nos reunimos para conversar assuntos concernentes do reino, né? Crescimento da igreja, crescimento dos irmãos.
E o Senhor, em um momento muito precioso, usando o pastor João Filho, trouxe umas palavras assim que nos fizeram pensar muito sobre a nossa vida, a nossa conduta, sobre o que estamos fazendo, como estamos vivendo. E Deus, Ele me fez ler essa palavra aqui que está em Colossenses 3. Eu vou ler a partir do 12, para ser rápida, mas eu li a partir do 5, você pode ler em casa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é um conselho que Paulo trouxe à igreja de Colossenses. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha que lindo. Com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E quando li essa palavra, eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu comecei a chorar e a me arrepender. Eu comecei ali na minha oração, eu comecei a me arrepender. Senhor, quanto tempo nós ficamos aqui lutando uns contra os outros e não fizemos o que era para fazer. E comecei a me arrepender dos meus atos, irmãos, das palavras que falei, das ações que tive, e comecei a chorar e me arrepender. E começou um mover tão maravilhoso, um mover tão poderoso aqui de Deus. Não foi nada manipulado, sabe? Aquela coisa que a pessoa não. Foi o Senhor. Foi o Senhor. E naquela hora, uma irmã teve uma visão, a missionária Samanta recebeu uma palavra do Senhor, começou a declarar o que o Senhor estava falando aqui. E eu comecei a ver, de olhos fechados. Se você me perguntar como foi, eu não vou saber explicar em detalhes. Mas eu estava de olhos fechados e eu comecei a ver. E eu ouvi alguns irmãos mais experientes que eu, porque isso é muito importante, que em relação à visão, à revelação, e eu ouvi falando que isso pode ser uma impressão interna. De você ver algo de olhos fechados e você contemplar. E eu comecei a contemplar, na minha contemplação, não era Jesus, não era Deus, eu digo assim porque não tinha forma, tá certo? E não era um anjo. Eu estou falando isso porque não tinha uma forma. Amém, gente? Não tinha forma de homem, não tinha forma de anjo, de asa, não. Eu vi uma grande luz. Uma grande luz, era uma luz imensa, era muito grande, era um branco. Eu até falando assim, eu não sei dizer, era um brancão muito iluminado, era uma coisa branca muito iluminada. E essa luz, essa iluminação vinha na minha direção. Eu estava mais ou menos por aqui assim, e vinha na minha direção aquela luz. Para mim não tinha forma de roxo, não tinha forma de anjo. Não vou dizer assim, era Jesus, não sei. Era uma teofania, era uma revelação, era uma manifestação do Senhor, né? Teofania é uma revelação do Senhor.
Não sei como ele quis. Eu sei que era uma luz muito intensa. Algo muito intenso. E quando eu olhava para o chão, no chão tinha água. No chão tinha água. E a minha vontade era dizer assim aos irmãos, tem água. Eu queria dizer assim, tem água. Para os irmãos se molharem, não sei, botar os pés dentro da água. Eu queria dizer que tinha água no chão. Mas eu não conseguia falar. Eu só chorava, só berrava, chorava. E aquela coisa muito, muito clara. E daqui a pouco eu senti que a água vinha. Irmãos, a água não caía assim no meu rosto, nos meus olhos, na minha boca, não. A água caía assim, ó. Nas minhas laterais. E quando a água começou a cair nas minhas laterais, aí eu chorei mais ainda. Porque eu comecei a entender assim. Eu comecei na minha mente, vazia e sem forma. Meu Deus, quem é a mente humana diante da revelação do Senhor? Eu comecei a pensar assim, ai meu Deus, eu acho que ele está me curando. Eu comecei a pensar que ele pegava assim, a água caía assim, a água não caía assim, caía assim. Caía assim. E vocês sabem que eu tenho a doença autoimune, né? Todo mundo já sabe dessa história. E aí, quando a água começou a cair, eu fiz bem assim, aí eu comecei a chorar bem alto, pegando assim, e a água escorregava. E na minha mente, eu estava toda molhada. Na minha mente, eu só estou toda molhada. Eu pensei, essa manta, eu achei que eu estava toda molhada no meu cabelo. Na minha mente, eu estava toda molhada. Quando a gente saiu desse momento profundo e maravilhoso, o Senhor falou através da boca da missionária Samanta que estava aqui e era com poder. E quando ele chegava, as coisas não continuavam do mesmo jeito. Foi algo maravilhoso, irmão. Algo maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho nem como explicar direito. Mas quando saímos daqui, que eu fui... A minha sensação aqui era que eu ia morrer. E aí eu até falei assim, oh, meu Deus, eu falei assim, né? Falei até pro João, pra Samanta, pro pastor, assim, eu pensei que eu ia morrer. Aí eu lembrei da passagem, quando o João fala assim, que vê a glória do Senhor e cai como morto. Aí eu disse, meu Deus, eu acho que foi isso que o João sentiu. Porque, na verdade, para ele ainda foi maior, porque ele caiu como morto. Eu ainda fiquei me segurando na cadeira. Eu juro, eu fiquei assim com a cabeça na mesa, me segurando, porque eu pensei assim, se eu cair, eu vou desmaiar. A minha mente falava assim, se eu cair, eu vou desmaiar. Aí eu não sei o que me deu. Se eu estava com medo, eu não sei, eu estava com um temor muito grande. Eu não estava com medo de morrer, eu estava com temor. E eu fiquei assim com medo de se eu caísse, eu desmaiar. Não sei o que passou na minha cabeça, meu Deus. E aí, quando a gente saiu daqui, que foi para casa, eu estava muito fraca. Eu passei o dia seguinte totalmente fraca. Fraca, que eu disse assim, amor, parece mais que eu estou operada, que eu estou letárgica. Se você fizer cirurgia, quando você toma anestesia, fica com aquela coisa, aquela leseira na cabeça. Eu estava assim, letárgica, aquela moleza, aquela coisa. Eu olhei no espelho, irmão, a minha parota desse lado, que é a parota que é inchada, estava seca. Estava tão pra dentro que eu sabia isso. Eu procurei um cisto onde é que ele estava. Aí eu disse, meu Deus, cadê o cisto? Eu botei a mão e senti o camarada lá. Mas o rosto estava seco, só o olho que estava desse inchado, de tanto que eu chorei. Eu mandei até a foto para cá, não tem o rosto como está, cada pitomba de olho. Aí eu passei a quarta-feira todinha assim, mole. Aí eu disse, eu vou colocar no grupo da igreja, que eu tive essa experiência, eu vou dizer que a igreja estava assim, eu vou contar isso para a glória do Senhor. Aí veio aquele pensamento, e se você adoecer de novo? Aí eu, está repreendido em nome de Jesus. Eu comecei a repreender o pensamento. Quando foi na quinta-feira, isso foi quarta, eu passei a quarta-feira toda anestesiada. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a sentir doer. Ai, meu Deus, está doendo. Aí vem a incredulidade. A incredulidade, ela nasce da dúvida. Quando a gente duvida daquilo que o Senhor fez, nasce a incredulidade.
Aí eu disse, aí comecei a doer. Na quinta-feira. Quando foi na quinta para sexta, estava inchado de novo. Aí eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou retroceder na minha fé. Eu disse até a Samanta aqui, não importa o que aconteça, não foi Samanta, você lembra? Não importa o que aconteça, eu creio que eu fui curada. Irmãos, na quinta, sexta-feira, o meu rosto, esse lado, estava inchado todo de novo. Aí o pastor falou assim, o Senhor está tirando tudo. Aí eu disse, eu não quero saber como vai ser, quanto tempo, se é hoje. Eu não quero saber, irmão. Eu disse, Senhor, eu vou viver como alguém que já recebeu a cura. Eu não quero me importar com isso. E eu falei assim para a Karine, eu não estava nem orando, eu não estava orando por cura. Eu estava me arrependendo. Eu estava achando que me arrependeu, me perdoe. Que muitas vezes eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu agi contra a sua palavra, me arrependendo. Eu não estava pedindo por cura, irmãos. Mas eu sei que Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque existe um poder agindo dentro de nós. E esse poder não é apenas para nos curar fisicamente, mas é para nos levantar, para irmos ser resposta de oração daqueles que estão clamando. Amém? Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Escutem, a estrutura espiritual que eu e você precisamos para apregoar Jesus Cristo, nós já temos Pai, Filho e Espírito Santo. Temos a igreja, temos a palavra sendo pregada de forma sadia. Então você não pode ficar paralisado. O Senhor está aqui. O Senhor falou naquela noite, eu estou aqui com poder. Quando eu chego, as coisas não ficam do mesmo jeito. O Senhor estava nos exortando a ter consciência da sua presença neste lugar. Sabe, irmãos? Não entre por essa porta, vai ser mais um culto, eu não sei o que vai dizer aí, vai ser aquele mesmo louvor, entre por essas portas com expectativa de que Jesus se faz presente e quando Ele está, as coisas não ficam do mesmo jeito, só ficam se a gente deixar. Eu disse, Senhor, o Senhor disse lá, que as coisas não ficam do mesmo jeito. Não importa se inchou de novo, se ficou doendo de novo. As coisas não estão do mesmo jeito. Você crê, irmão? Em nome de Jesus, queridos. É diferente quando há uma manipulação, quando alguém recebe, você cai para trás porque alguém empurrou. Jesus se fez presente, querido. Se revelou para nós aqui. Porque estávamos chorando dentro da sua presença. Pastor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Eu falei que não ia passar, olha. Eu passei. Me perdoe. Perdoe o meu pecado. Eu disse, eu prometo em nome de Jesus, misericórdia. Quem me perdoa aí, me libera, irmão. Levanta mais. Está perdoada, pastora. Amém. Glória a Deus.